Áudio 17 do livro Andarilha para o Senhor. Capítulo 14. Obediência. Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. 1 Samuel 15, 22. A obediência é fácil quando você sabe que está sendo guiado por um Deus que nunca comete erros. Connie e eu estávamos na África e um dia, durante minha hora tranquila, comecei a sentir que Deus estava me dizendo que era tempo de deixar a África. Senhor, para onde tu queres que nós sigamos? Perguntei. A Argentina. Veio a resposta do fundo do meu coração. Argentina? Eu nunca tinha estado na Argentina. Não sabia falar uma palavra de espanhol. Naquela época, as viagens aéreas eram muitas vezes difíceis na África e voar através do Oceano Atlântico até Buenos Aires seria uma prova penosa. No entanto, enquanto eu me punha em frente do Senhor, a palavra Argentina tornava-se cada vez mais forte. Sim, mas eu comecei a lhe responder. Então eu me lembrei que a obediência nunca diz sim, mas, ao contrário, sempre diz sim, Senhor. Alguns meses antes, um missionário chamado Bresson me havia escrito perguntando se eu gostaria de falar em uma igreja se algum dia fosse à Argentina. Eu não conhecia Bresson muito bem, por isso não tinha pensado muito a respeito do convite. Agora, entretanto, com Deus falando comigo tão firmemente, eu me sentei e escrevi uma carta para Mr. Bresson, perguntando-lhe se poderia nos encontrar em Buenos Aires e arranjar algumas reuniões onde eu pudesse falar. Nós esperamos quase um mês, mas não houve resposta. A senhora tem certeza que é diretriz do Senhor que nós vamos para a Argentina? Connie perguntou. Talvez esse Bresson não more mais em Buenos Aires. E se nós formos e não houver ninguém lá para nos receber, que faremos então? Eu estendi a mão e toquei a mão de Connie. Sim, eu sei que é a vontade de Deus que nós vamos à Argentina. Há alguns anos atrás, Deus falou comigo e me disse para ir ao Japão. Eu não tinha dinheiro, não conhecia ninguém no Japão, não sabia falar a língua. Entretanto, eu sabia que Deus me tinha guiado. Eu finalmente economizei dinheiro suficiente para voar para Tóquio e desci do avião em uma noite escura e chuvosa, numa terra estranha, e falei: Senhor, aqui estou eu. E agora? Eu lembrei que David Morgan estava ali com a Juventude para Cristo. Ele me arranjou um quarto e, por causa de minha obediência, Deus me abriu muitas portas para evangelizar. Eu estava sozinha naquela viagem, mas agora eu tenho você. Não, eu sei que nós devemos ir à Argentina. O voo foi muito mais longo do que esperávamos. As conexões foram péssimas e tivemos que passar um dia inteiro no aeroporto da África, quente e sujo, esperando um voo de ligação que nos levaria até a África Ocidental para nosso voo através do oceano. Era quase meia-noite e eu podia perceber a ansiedade de Connie. Eu, entretanto,
estava segura da direção de Deus. Finalmente chegamos ao movimentado aeroporto de Buenos Aires. Olhei para as centenas de pessoas apressadas, com esperança de ver o rosto do Sr. Bresson. Não havia ninguém. Connie e eu fomos arrastando nossas bagagens e no balcão de passagens, um homem nos perguntou em inglês mal falado se podia mandar nossas malas para o nosso endereço. Eu não sei ainda o meu endereço, eu falei. Connie parecia preocupada. Eu sabia seus pensamentos. A senhora sabe com certeza que é na Argentina onde Deus quer que trabalhe? Ambas estávamos exaustas das viagens noturnas de avião, que tinham sido adicionadas à nossa provação de esperar em todos aqueles aeroportos africanos. Carregamos nossas malas para a esquina e nos sentamos. Veja se acha um táxi, eu falei para Connie. Talvez haja um hotel da Associação Cristã de Moços por perto. Mas não havia táxis. O ar estava pesado e quente. Finalmente eu perguntei a um homem: o senhor sabe aonde há um hotel da ACM? O homem me deu um olhar espantado e continuou a andar. Eu sabia falar holandês, alemão e inglês, mas nenhuma dessas línguas me ajudava aqui. Nós sentamos em nossas malas, olhando a corrente de tráfego que passava pela rua. Tia Corey, a senhora tem certeza que foi a direção de Deus que nos trouxe à Argentina? Eu olhei para Connie. Seu rosto estava sujo e marcado pelo cansaço. Eu também estava afogueada, cansada e infeliz. Mas eu estava segura da liderança de Deus. Sim, eu disse cansadamente e estou segura. Eu não gosto dos mosquitos da Argentina, disse Connie, dando um tapa no braço. Eles são tão maus como os mosquitos africanos. Olhamos uma para a outra e rimos. Aqui estávamos num país estranho, de língua desconhecida. A Holanda estava longe, muito longe, e, no entanto, estávamos rindo. Então, ouvi uma voz de homem do outro lado da rua gritando: a senhora é Corrie ten Boom? Meu nome, minha língua, que alegria! Eu mal distinguia o homem do outro lado da corrente de tráfego. Mas ele estava sacudindo os braços enquanto gritava. Sim, eu gritei em resposta. O homem teve que esperar o tráfego diminuir para poder atravessar a rua correndo. Finalmente, escapando de carros, ele pisou na calçada. Eu sou o reverendo Mies, ele disse, estendendo a mão. Eu não pensava que estariam aqui, mas resolvi verificar assim mesmo. O senhor conhece o Sr. Bresson? Eu perguntei. Eu esperava que ele nos recebesse. Não receberam a carta de Bresson? Perguntou o reverendo Mies. Havia uma expressão de alarma em seu rosto. Não tivemos notícia dele. O reverendo Mies pôs a mão na testa e olhou para o céu. Oh, isso é muito mal. Ele lhe escreveu uma carta dizendo-lhes para não virem.
Ele não pôde arranjar reunião alguma e está agora em uma viagem missionária na floresta. Não estará de volta por 2 meses. Eu me sentei novamente em minhas malas, sentindo-me ainda mais cansada do que antes. O senhor sabe se há um hotel da ACM na cidade? Perguntei como se isso resolvesse todos os nossos problemas. O reverendo Miss sorriu. Não, eu não sei de hotel da ACM, mas uma grande amiga minha, uma doutora, sabia da possibilidade de chegarem. Ela me pediu que as levasse ao seu hospital e de lá ela as levaria para sua casa. Ela tem um quarto extra num pequeno apartamento onde estarão muito confortáveis. A doutora Gwen Shepherd nos recebeu amavelmente no hospital. Eu percebi imediatamente que ela era um dos preciosos filhos de Deus e, portanto, minha irmã. Ela nos levou em seu carro e pela primeira vez eu experimentei o que é o tráfego em Buenos Aires. Não havia sinais de tráfego luminosos. Em cada cruzamento, os carros chegavam correndo, juntos, 4, lado a lado. Os que chegavam primeiro eram os primeiros a passar. Eu nunca vi um acidente, talvez porque conservei os meus olhos fechados a maior parte do tempo. Todavia, depois de sacolejar e voar pelas ruas, finalmente chegamos em sua casa, onde ela nos proporcionou uma maravilhosa hospedagem. Naquela noite, ela convidou um certo número de líderes do grupo de juventude, e eu tive a oportunidade de conversar com eles. No dia seguinte veio outro convite para falar e logo eu estava ainda mais ocupada do que tinha estado em qualquer outro lugar do mundo. A doutora Shepherd tinha um maravilhoso dom de administração e arranjou meu ministério para mim. Era, na verdade, direção de Deus a minha vinda para a Argentina. Que alegria eu teria perdido se tivesse desobedecido. Talvez a maior alegria de toda a viagem, entretanto, foi o acontecimento uma tarde no hospital da doutora Shepherd. Eu tive permissão de entrar num pavilhão onde estavam sendo tratados pacientes com paralisia infantil. Uma sala estava cheia de pessoas em pulmões de aço. Eu não tinha visto antes os chiantes e ofegantes pulmões de aço e eles me assustaram. Quer falar com alguns dos pacientes? Uma enfermeira amável me perguntou. Eu olhei em volta e disse, não, eu acho que estou sem capacidade para falar. Eu só quero sair para algum lugar e chorar. Sempre que eu digo que não sou capaz, recebo a mesma resposta do Senhor. Ele diz, eu sei que você não pode. Eu já sei disso há muito tempo. Eu fico contente agora porque você mesma sabe disso. E agora me deixa fazê-lo. Está bem, Senhor. Tu o fazes, eu disse. E na verdade o Senhor o fez. Eu fui de um para outro dos pulmões de aço, falando aos homens e mulheres sobre o Senhor Jesus Cristo que sopra em cada um de nós o Espírito Santo. Então eu cheguei até um homem em uma cama oscilante. Ele tinha um tipo diferente de pólio. E em vez de pulmão de aço, ele estava em uma cama que balançava para cima e para baixo. Quando sua cabeça estava para cima, ele podia inspirar. Quando a sua cabeça baixava, ele expelia o ar. A enfermeira me contou que ele era judeu. Ah, eu falei, estou contente de encontrar uma pessoa do povo escolhido de Deus.
Meu velho pai, minha querida irmã e alguns outros de minha família morreram em campos de concentração porque nós amávamos os judeus. Eu também estive na prisão por ajudar judeus. Mas diga-me, você reconhece o judeu? Jesus como seu Messias pessoal? A cama balançou para cima e para baixo e ele sacudiu a cabeça, pois não podia falar. Ele tinha um longo tubo no nariz e só podia mover uma das mãos ligeiramente para escrever pequenas notas. Então está bem. Que eu lhe fale sobre ele? Eu perguntei. Ele pegou seu toco de lápis e rabiscou num caderninho de notas ao lado de sua cama móvel. Eu estou pronto para ouvir. Fiquei ao lado daquela cama oscilante e contei a meu amigo judeu a respeito do grande Messias a quem um profeta chamou maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9, 6. Terminei de falar e tirei da bolsa um pequeno bordado. De um lado estava bordada uma linda coroa, do outro lado estava bem embaraçado. Quando eu vejo você nesta cama, eu disse sem falar, sem mexer, eu penso neste bordado. Eu levantei o avesso do bordado. Sua vida é como isso. Veja como é escura, veja como os fios estão cheios de nós e embaraçados, misturados. Mas quando você ouvira, então você pode ver que Deus está, na verdade, tecendo uma coroa para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida e Ele o está preparando em beleza. Ele pegou um lápis e escreveu novamente. Graças a Deus, eu já estou vendo o lado belo. Que milagre! Ele entendeu que Deus não queria que se tornasse um gentil, mas sim que se tornasse um completo judeu. Eu orei e agradeci ao Senhor com ele. Já então era hora de sair e a doutora Shepherd me levou novamente para o seu bonito lar. No dia seguinte, voltei à enfermaria a pedir à enfermeira se podia falar com meu amigo judeu. Sinto muito, ela falou, mas seu amigo judeu da maca de balanço já não está mais conosco. 5 minutos depois que a senhora se foi, ele me pediu que viesse para seu lado. Havia uma luz maravilhosa brilhando em seus olhos e ele escreveu num papelzinho. Pela primeira vez eu orei em nome de Jesus. Então ele cerrou os olhos e morreu. Então eu não estou sentida, eu respondi. Estou contente. Eu sei que ele tem a sua própria coroa de vida. Deus seja louvado. Deus tem um modelo divino para cada um de seus filhos, mesmo que os fios pareçam cheios de nós, como pareceram quando estávamos sentadas no aeroporto de Buenos Aires. Do outro lado está uma coroa.